Na Itália, os casos de Covid-19 explodiram. Já são mais de 130 infectados. O governo limitou a circulação em 11 cidades e cancelou o tradicional Carnaval de Veneza. A Coreia do Sul entrou em alerta máximo depois que o número de casos mais que dobrou no fim de semana. No mundo todo, a doença já matou 2.500 pessoas. Bom, aqui no Brasil, a Vigilância Sanitária reforçou a inspeção em navios de cruzeiro durante o Carnaval. Tudo para evitar o que aconteceu no Japão, você se lembra? Lá uma embarcação desse tipo virou um dos maiores focos de contágio fora da China, com 3 mortos e mais de 600 pessoas contaminadas. Eles são oásis de luxo e conforto em alto mar. As opções de lazer lembram parques temáticos. Por dentro, os navios parecem shopping centers com dezenas de lojas e restaurantes. Neste aqui, robôs preparam as bebidas. E há um ambiente inteiro que se desloca como se fosse um elevador. Com tantas novidades, não é à toa que os cruzeiros movimentam 65 bilhões de reais por ano. Mas a epidemia do novo coronavírus trouxe preocupação ao setor. Dá um pouco de medo, mas o jeito é manter as mãos limpas e se divertir, disse essa mulher ao embarcar em um navio na costa oeste dos Estados Unidos. Desde o início do ano, várias embarcações foram afetadas pela Covid-19. Foi o caso do navio Westerdam, de bandeira holandesa. Ele vagou por 5 países até conseguir autorização do Camboja para atracar. Exames médicos descartaram infecção por coronavírus e as autoridades liberaram cerca de 1.500 passageiros. Foi então que uma americana que estava a bordo começou a apresentar sintomas e teve resultado positivo para o coronavírus. Agora, as autoridades tentam rastrear esses passageiros, mas muitos já até deixaram o país. Agências de notícia afirmam que havia 5 brasileiros no navio. O Itamaraty não confirmou a informação. Na costa japonesa, o isolamento de 2 semanas no cruzeiro Diamond Princess finalmente chegou ao fim. A nossa equipe acompanhou a saída dos passageiros. Alívio que veio a um ritmo lento. Aqueles ônibus ali atrás são para transportar passageiros que foram liberados da quarentena, mas é um transporte opcional. A gente já viu, inclusive, pessoas saindo a pé para encontrar com familiares ou de táxi. E segundo o governo japonês, não há mais risco de contaminação. A informação inicial das autoridades era que apenas aqueles que testaram negativo para o vírus poderiam desembarcar. Mas no sábado, o governo japonês admitiu que 23 pessoas foram liberadas sem passar pelos exames de laboratório. Cerca de 1.000 passageiros deixaram o cruzeiro ao longo da semana. Foram pelo menos 634 casos de Covid-19 dentro do Diamond Princess. A situação levantou uma dúvida. Será que o navio virou uma grande incubadora do novo coronavírus? A decisão é muito complicada. De um lado, se você deixasse toda essa população desembarcar do navio, você poderia estar colocando em risco, por exemplo, a população do Japão. Em compensação, para quem está lá dentro, a gente viu que a decisão talvez não poderia ter sido feito algum plano B, no sentido de, com segurança, você conseguir aos poucos tirando aquelas pessoas do navio e mandando elas de volta para os países de origem. Este casal canadense contou que os funcionários serviam comida nos quartos sem máscaras e os pratos vinham descobertos. Os testes de 2 passageiros australianos deram negativo para a Covid-19 quando eles ainda estavam a bordo, mas eles foram declarados infectados assim que chegaram à Austrália. Em Israel, foi confirmado um outro caso de contaminação depois do desembarque. 15 cidadãos israelenses estavam no navio atracado no Japão. 4 deles contraíram o novo coronavírus e ficaram por lá em tratamento.
Os outros 11 vão cumprir um período de quarentena aqui nesse centro médico preparado para recebê-los na região metropolitana de Tel Aviv. Um deles, uma mulher, assim que chegou, foi diagnosticada com o vírus. O Hospital Shiba Tel HaShomer é o maior de Israel e é considerado um dos 10 melhores do mundo. O diretor, Arnon Afek, disse que vai usar as últimas inovações tecnológicas israelenses para tratar e monitorar os pacientes. E Israel, que é uma referência mundial em medicina e pesquisa científica, desenvolveu um método para diagnosticar o novo coronavírus em apenas 15 minutos. Na maioria dos países, incluindo o Brasil, o resultado de um exame pode demorar até 3 dias para ficar pronto. O Dr. Amos Danieli recebeu o Domingo Espetacular com exclusividade no laboratório onde essa novidade foi desenvolvida. A equipe trabalha na Faculdade de Engenharia da Universidade Bar-Ilan. Zika virus, dengue. Já usamos essa mesma tecnologia para acelerar o diagnóstico do Zika e o vírus da dengue, explica o cientista. Além de fornecer o resultado em poucos minutos, o equipamento é capaz de testar ao mesmo tempo 100 amostras de pacientes com suspeita de infecção do novo coronavírus. O doutor me convida a sentir na própria pele como funciona o aparelho. This is the magnetic forces. This is why they aggregate. O que eu senti na ponta do dedo foi a energia magnética usada para identificar o novo coronavírus. Funciona assim. 2 ímãs geram partículas magnéticas fluorescentes que se agregam ao RNA, um material que fica no núcleo do novo coronavírus. Quando o RNA passa pelo raio laser, fica visível e, dessa forma, pode ser rapidamente identificado. O equipamento ainda não está disponível no mercado, mas o Dr. Amos está buscando parceiros e acredita que, em breve, o novo teste de 15 minutos poderá ser usado na luta contra a epidemia na China e também em outros países. No Oriente Médio, além de Israel, há casos de Covid-19 nos Emirados Árabes, Líbano e Irã, que tem o maior número de infectados da região. Na China, onde a epidemia começou, autoridades admitiram que o novo coronavírus pode ser transmitido pelo ar, em partículas muito pequenas chamadas aerossóis. Isso complica do ponto de vista do circuito de ventilação de qualquer local. Eu estou falando de um prédio, estou falando de um hospital, estou falando de um navio e também, eventualmente, o tipo de barreira que eu vou usar. O cenário de incertezas provocou o cancelamento de mais de 200 cruzeiros que chegariam à costa japonesa. E quem trabalha com o turismo já sente os prejuízos. O senhor Nobu Ikai é da 5ª geração de uma família que vende marmitas de comida tradicional do Japão. São 150 anos de história. E os turistas são os principais clientes. Preocupado com o que chama de ameaça invisível, ele pede um voto de confiança dos visitantes. Em outro bairro turístico da capital, os assentos desse ônibus estão vazios. Há 12 anos, Osamu Oki dirige o Panda Bus, inspirado no animal símbolo da China. O senhor Oki até instalou um vaporizador para descontaminar o ambiente. Mas para ele, a epidemia está longe de acabar. Estes brasileiros fazem mestrado no Japão e contam como a rotina foi afetada pela epidemia. A gente vai ter a formatura agora do mestrado, daqui 15 dias, e todas as atividades da universidade foram suspensas até lá. O casal também alerta para um efeito colateral da Covid-19, a discriminação. E aí eu percebi muita desinformação, assim, né? Tanto de amigos que estavam no Brasil me escrevendo essas mensagens, mas também aqui a gente percebe muito isso, assim, esse preconceito, né, com os chineses. Bom, agora no fim da tarde, o governo de Israel confirmou que, além de uma mulher, um segundo passageiro do navio Diamond Princess também teve resultado positivo para o novo coronavírus.